Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Nesta oportunidade, nós vamos dar início à abordagem de 1 de Coríntios. Estamos de volta às ministrações ao vivo, aqui no Acorda Bênção, né? E vamos dar continuidade de onde paramos. E nós paramos no livro de Romanos, terminamos o livro de Romanos. E me comprometi com os irmãos de nós darmos sequência a esse programa de leitura bíblica sistemática, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a sequência é a abordagem da carta de Paulo aos Coríntios. Da carta de Paulo aos Coríntios. A igreja em Coríntios, né? A igreja de Coríntios que era uma igreja abençoada, né? Irmão, desculpa que eu estou corizando. E há situações que eu vou estar espirrando, né? A igreja de Coríntios, que era uma igreja abençoada, rica, porque era uma igreja que tinha recebido dons espirituais, né? Uma igreja que ficava numa cidade, metrópole, na Grécia, com destaque dos templos, e acontece que era muito próspera, né? Com muita intelectualidade. Diga-se de passagem, era uma cidade antiga da Grécia. Os irmãos sabem, até o próprio texto sagrado diz que os gregos, eles buscavam conhecimento, né? E você tem aí, na história da filosofia, das ciências modernas, que inclusive ainda bebem, né, das filosofias antigas, onde os gregos cooperaram muito para o que a gente tem hoje no mundo secular como ciência. A igreja de Coríntios estava fazia parte, não é, desse mundo de então. A igreja de Coríntios estava ali. Louvado seja Deus. E eu quero abordar com os irmãos já o capítulo 1 de Coríntios, deixando um pouco de lado mais essa abordagem histórica da cidade de Corinto. E quando a gente se refere à igreja de Corinto, a gente não está falando de nenhuma denominação, a gente está se referindo ao povo de Deus que se converteram nesta cidade. A gente se refere à igreja de Corinto, estamos nos referindo aos lavados e remidos pelo sangue. A expressão que Paulo usa de santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é assim que Paulo se refere à igreja em Corinto. E que este conglomerado de irmãos que compõem a igreja, porque a igreja fala de coletividade, e a gente vai aprender isso mais uma vez lendo esta carta de Paulo aos Coríntios.
principalmente no capítulo 12. Mas eu já tenho falado disso aqui nas minhas abordagens, nas minhas ministrações, que igreja fala de coletividade. A igreja fala do ajuntamento de nós todos, chamados santos, não é? Os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se refere à igreja, esse conglomerado de pessoas, esse ajuntamento de pessoas. E ele diz que esses irmãos eram muito abençoados, eles foram enriquecidos com a palavra de Deus, com o conhecimento, versículo de número 5. Outra característica desse conglomerado de irmãos na cidade de Corinto era que eles eram cheios da manifestação do dom. Versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas aí Paulo trata de alguma problemática já nesta igreja. Inclusive, ele escreve esta carta aos irmãos em Corinto, porque ele recebe informações, né, de uns irmãos que se sentiam responsáveis pelo bom andamento da obra de Deus ali, e que passam para Paulo as informações de que está havendo sérios problemas em Corinto. Né? Está havendo sérios problemas em Corinto. E como Paulo tinha recebido a missão do Senhor de ser apóstolo entre os gentios, de levar-lhes a palavra, Paulo, ele passa a doutrinar a igreja e aconselhar e dar doutrina sobre vários assuntos, uma diversidade de assuntos que nós vamos ver no decorrer dessas abordagens que começamos nesta oportunidade. E ele faz isso por escrito, não é? Durante seu ministério de 3 anos em Éfeso, por ocasião da sua primeira viagem missionária, e é de onde ele é informado dos problemas que ocorrem em Corinto. Versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. E aí esse capítulo de Coríntios se torna familiarizado porque os versículos de número 12 em diante, principalmente, é que torna este capítulo 1 de Coríntios familiarizado, porque Paulo pontua que a problemática, uma das que estava havendo em Corinto, e que ele cuida de tratar primeiro, é essa divisibilidade, esse partidarismo que alguns irmãos resolvem criar na igreja. Esses grupinhos que alguns irmãos resolvem criar na igreja. Quando um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Cristo.
E é quando Paulo questiona se Cristo está dividido. Se foi Paulo que foi crucificado por eles. Não é? E aí Paulo faz questão de dizer que batizou só alguns dali, para que eles, inclusive, não viessem fortalecer mais essa ideia de que é de Paulo, que é de Cefas, que é de Apolo, né, que é de Cristo. E ele até argumenta que Cristo não enviou para batizar, mas para evangelizar. E evangelizar não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se fizesse vã. E é quando esse capítulo também se torna muito familiarizado por essa expressão que a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E aí Paulo começa a tratar exatamente da eficácia da cruz, da futilidade da sabedoria humana, né? E da relevância da sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a procurar resolver o problema da igreja que está em Corinto. Né? Louvado seja Deus. E exaltar a Jesus, porque o problema se resolve com exaltação a Jesus Cristo. Então, este é um resumo que eu faço desse capítulo 1 do livro de 1 Coríntios, para pontuar aqui com os irmãos verdades e princípios que devem nortear nossas vidas. E esclarecer algumas verdades, de repente, que a gente tem sido, ou nos tem sido sonegado em algumas pregações, em alguns ensinamentos. Né? Lembrando os irmãos que as abordagens que eu faço aqui no Acorda Bênção, elas são de cunho aplicativo, pragmático. As abordagens que a gente faz é sobre essa inspiração de Deus, mas com subsídio teológico, subsídio, sobretudo, bibliocêntrico, não é? Porque se não crermos, como diz a Escritura, não teremos rios de água viva fluindo em nosso interior. Se não cuidarmos de pôr em prática a palavra, a nossa vida será como árvore plantada junto a ribeiro. Se não cuidarmos de pôr em prática a palavra, a nossa vida será como árvore plantada longe do ribeiro de água, cuja folha seca cai e não dá fruto, não prospera. Mas se vivermos a palavra, a nossa vida será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não secam, concomitantemente não caem, e tudo quanto fizermos prosperará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Claro que em um momento ou outro eu vou estar trazendo alguma nota arqueológica, alguma nota histórica, como até tentei já trazer hoje, né? E vamos deixar fluir a inspiração do Senhor, como Ele, pela misericórdia, tem feito nas ministrações anteriores a esta, livro de Romanos, livro de Atos dos Apóstolos, livro de João, livro de Lucas, livro de Marcos, livro de Mateus. Não é? Eu não lembro de ter abordagens do Velho Testamento depois que surgiu essa situação de live. Eu não lembro. O que parece que eu tenho é só áudio, não tem imagem. Né? Mas o Senhor nos dando saúde, e Ele não vindo daqui para lá, eu terminando
Novo Testamento, voltarei à abordagem do Velho Testamento e sistematicamente de Gênesis a Malaquias. Porque quem não sabe a história do acorda-bênção, eu estou aqui na Evangélica há 17 anos, no momento que eu estou ministrando esta palavra, 17 anos, 3 meses e precisamente 13 dias hoje, dia 28 de agosto, nem queria estar dizendo data, porque esta ministração serve para outras plataformas, para outros momentos, mas só para chamar a atenção de quem não sabe do que se trata o Acorda-Bênção, né? É esse programa pastoral aqui eu aconselho as pessoas, eu ouço as pessoas, eu oriento as pessoas à luz da Bíblia Sagrada. Às vezes sou chato, às vezes sou duro, mas eu falo a palavra. A palavra dói, arde em mim, arde em mim. Mas é a palavra que sara, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que ressocializa, é a palavra que dá vida e vida com abundância. E faço a ministração da palavra sistematicamente, e como já disse, não versículo por versículo, porque o tempo não permite, nem eu tenho essa bagagem toda, não é? Mas, capítulo por capítulo, pontuando aquilo que pela lupa do Espírito Santo a gente enxerga, é uma verdade, é um princípio, é um valor divino, que, inspirado pelo Senhor, é trazido à abordagem para que, aplicando as nossas vidas, sejamos abençoados, sejamos sarados, tenhamos a vida resolvida. Vivendo, sejamos alcançados pela bênção. Amém? Vivendo, estejamos unidos a Cristo. Estejam vivendo, nos constituímos igreja. Vivendo, passamos a essa categoria de santificados em Cristo. A essa categoria de igreja, porque igreja não são as paredes, não são placas. Igreja são pessoas sujeitas a Cristo, que é o cabeça, e que tem o controle da vida da pessoa. Não que a pessoa se torne uma marionete, um fantoche, não que a pessoa se torne um robô, mas a pessoa passa a viver os ensinamentos do Senhor. E é isso que constitui a pessoa a igreja. E na categoria de igreja, as portas do inferno não prevalecem contra nós. Na categoria de igreja, o diabo não tem vez nem tem voz em nossa vida. Amém? Então deixa eu, depois dessa pontuação aqui de Coríntios, dizer que como igreja, e nós individualmente não somos igreja, a gente vê isso no capítulo 12 desta epístola. Como igreja, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo habitando em nós, todos os dons estão em nós, eles não são nossos. Todos os dons do Espírito estão em nós, porque o Espírito está em nós, o Espírito Santo. Os dons são do Espírito. Por que o pastor Senhor está tratando desse assunto? Porque Paulo está se referindo à igreja de Coríntios, que retrata o perfil da igreja universal, não a denominação igreja universal, mas o povo de Deus espalhado na terra. Entendamos, irmãos, que exemplo que Paulo trata, inclusive aqui no capítulo 10 de Coríntios, que as coisas vieram como figura e estão escritas para o nosso, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, verso 11, glória a Deus que eu me lembrei dessa referência com muita facilidade, para dizer que, a exemplo do Velho Testamento, que retrata a personalidade do povo de Deus em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas, as
epístolas de Paulo registrada no Novo Testamento e comungada para nós, a igreja do Senhor, até a sua vinda, é porque essas problemáticas, a exemplo dos conflitos do Velho Testamento, as problemáticas no Novo Testamento é um traçado do perfil do povo de Deus em todos os tempos, em todas as épocas. E a igreja de Coríntios é um reflexo, e eu não digo da tua denominação, irmão, da tua denominação, irmã, da tua denominação, povo de Deus, mas de nós, o conjunto. E se tratando deste conjunto, nós todos temos o Espírito Santo e as manifestações do Espírito são possíveis através de nós. O dom não nos é dado no sentido de toma, usa ao teu bel prazer, usa como tu queres, usa como te interessa, usa para teu proveito. Não. Inclusive, quando Paulo trata dos dons, no capítulo 12, que depois a gente vai abordar, porque é capítulo por capítulo que a gente está abordando, ele diz que as manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, verso 7. Amém? Ou seja, quem manipula as manifestações do Espírito é o próprio Espírito, é o próprio Deus. Para o que é útil, no sentido de fazer com que o conjunto, o conglomerado, os demais irmãos, louvado seja Deus, sejam direcionados por Deus, guiados por Deus, abençoados por Deus de maneira assim bem sobrenatural. Por isso que nós temos a variedade das línguas, a interpretação das línguas, a profecia. Nós temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Eu vou explicar esses dons quando chegarmos no capítulo 12, ou antes, não sei, precisamente no capítulo 12. Temos os dons da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres e maravilhas, e discernimento dos espíritos. Cujo propósito, louvado seja Deus, é de fazer com que nós, eu quero pegar essa palavra de Paulo aqui no capítulo 1, verso 8, para fazer com que nós sejamos irrepreensíveis, ou seja, para que nós caminhemos para a perfeição, para que nós caminhemos para sermos agradáveis a Deus. Eu disse numa abordagem anterior a esta, falando do livro de Apocalipse, que nós já é tempo mais do que nunca de pararmos de sermos crentes mimimi, crentes mimados, crentes só pensando em seu problema, em sua luta, em seu conflito, em suas batalhas. É tempo de parar com isso, porque precisamos cuidar de sermos irrepreensíveis. Devemos cuidar de ser pessoas agradáveis a Deus. Observe no verso 9 que fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, precisamos nos voltar para os interesses de Deus e nos desprender dos nossos interesses. Sabe por que nós somos a geração do mimimi? Porque estamos voltados para nossos interesses, para a nossa vida terrena, os nossos problemas físicos, sociais, financeiros, familiares, empresariais, estudantis, interpessoais, problema com alguém no trabalho, problema com alguém na vizinhança, problema com alguém na família. Aí a gente fica todo não me toque, todo xoxo, todo choramingão, enfim. Ai,
Ai, irmão, que prova e que luta. Ai, meu Deus. Parece aquele boneco do desenho animado. Ai, que vida. Ai. Mas por que isso? Porque nós temos sido instruídos errados e não estamos pensando em ser irrepreensíveis. E não estamos pensando na comunhão com Jesus Cristo. E as manifestações do Espírito é em função dessa nossa relação com o divino. A gente quer a palavra da sabedoria para saber se vai ficar do emprego, da entrevista que a gente vai fazer. A gente quer a manifestação do Espírito para saber se o relacionamento é o nome de Deus. A gente quer uma manifestação do Espírito para saber se o nosso candidato vai ganhar, se é de Deus. A gente quer uma relação com o Espírito para saber, né, se vai dar certo aquele nosso empreendimento. Quando a gente não está nem pensando em agradar a Deus, se é do agrado de Deus, se estamos sendo irrepreensíveis. Nós temos invertido os valores. Nós temos torcido a palavra, temos torcido a motivação das manifestações do Espírito Santo. Pastor, e não é para eu me preocupar com a minha vida social? Não estou dizendo que não é. Mas, se buscarmos em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Se procurarmos sermos agradáveis a Deus, as bênçãos nos alcançarão. Se amarmos mais a Deus e dedicarmos a nossa vida a Ele, o Senhor diz que ganharemos o centuplo nesta vida. Entende? Louvado seja o nome do Senhor. E era essa a fala de Paulo para a igreja em Coríntios, que nós veremos, entre tantos outros problemas, tinha um problema de ordem sociável, na relação interpessoal. Mas antes de passar para o contexto do versículo 11, quero focar aqui que você tem o Espírito Santo e todos os dons podem fluir através da sua vida. Mas quem vai dizer qual é o dom que vai se manifestar e quando se manifestar é o Espírito Santo, para o que for útil. Pastor Amaro, a palavra de Deus manda que busquemos o dom da profecia. Amém? No contexto da época, Paulo mandou que os irmãos buscassem o dom da profecia, da palavra. Amém? Hoje, eu penso que Paulo mandaria nós buscarmos o dom do discernimento dos espíritos. Porque tem tanta coisa acontecendo em nome de Deus que não é Deus. Não é? Tanta cerimônia, tantos manifestos, tanto movimento. Em nome de Deus, eu sou Deus, e Deus mandou, e Deus está dizendo, e Deus não tem nada a ver com nada do que estão dizendo, às vezes sendo Deus sem ser. Estão precisando muito em nossos dias, eu penso. Você tem até direito de discordar, mas eu penso que estamos precisando muito hoje do discernimento dos espíritos, porque há muita enganação. Há muita enganação. Concomitantemente, a palavra da sabedoria, porque aí veio o start do divino, né? Para a gente entender que a doutrina, o ensinamento que estão falando às vezes por aí não tem fundamento bíblico. O que poderia ser uma conclusão, um diagnóstico só de quem é teólogo, só de quem fez seminário, ou só de quem é pastor.
né? Ou só de quem tem uma função eclesiástica, mas não. Porque não existe uma instituição humana que dê crive a esses manifestos. O único instrumento que nós temos como aferidor da verdade é a palavra de Deus. Não são as convenções, não são os sínodos, não são as denominações, não são os líderes. É a palavra de Deus. Não são os teólogos do século XX, não são os pregadores das mídias digitais, dos canais de comunicação, das televisões, não são os pastores das grandes denominações, não são os pastores famosos. É a palavra de Deus que diz o que é certo e o que é errado. E aí o cristão, ele tem o Espírito Santo, é necessário que ele nutra esse Espírito dentro dele, é necessário que você nutra o Espírito Santo dentro de você, para que em você, para o seu bem, para a sua salvação, você discirna, você tem entendimento, porque esta palavra ela também não é entendida e ministrada ao bel prazer, pelo menos não deve. Pelo menos não deve. Lutero, quando ele causa a reforma protestante, não é? Ele é direcionado pelo princípio de que todos deveriam ter acesso à palavra de Deus, e não só o clero, que inclusive falava a palavra numa língua que o povo não entendia. E aí, quando ele começa a traduzir a Escritura Sagrada, tornando-a acessível ao povo, aquilo é o mover de Deus, para que todos tenham entendimento da Escritura e, a partir do Espírito Santo em suas vidas, tenham uma... Eu vou usar uma expressão que é comum hoje, não é nem só para quem é estudante de psicologia, né? Mas tem uma selfie existencial, espiritual, divina, para não ser Maria vai com as outras, para não ser massa de manobra, para não ser qualquer outra situação que coloquemos como efeito manada. Claro que isso não permite que cada pessoa se constitua pastor de si mesma. Isso não significa que cada pessoa se constitua bispa de si mesma, apóstola de si mesma, se referindo à pessoa. Porque para isso o Senhor constituiu uns para. Efésios capítulo 4, no verso 11. Aí entra a questão da problemática em Coríntios, que obviamente, né, isso aqui aconteceu muito antes da reforma, porque a carta de Paulo aos Coríntios ela é datada do ano 55, 56 depois de Cristo. A reforma protestante, ela acontece no século XVI, não é? No ano de 1500 e alguma coisa. Louvado seja Deus. Então, coloca centenas de anos depois disso aqui, não é? Mas observe, já era uma problemática. Aí eu volto a dizer que isso é um perfil da igreja de nossos dias, porque isso aconteceu há 2.150 e um bocado de ano atrás, né? Mas observe, é uma problemática nos dias de hoje, essa coisa de que
não assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mas esse conflito denominacional existe nos dias de hoje. Isso aqui é um conflito denominacional e que Paulo escreve para os irmãos para acabar com isso. Aleluia. Irmãos, que de repente, ao longo dessa discussão aqui, ó, eu sou de Paulo, eu não falo com quem é de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu não falo de quem é de Cefas. Ah, não, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Não é? Se achando, de repente, até o melhor. Se achando até o mais. Porque Cristo é mais do que tudinho aqui. Cristo é mais do que Paulo, é mais do que Cefas, é mais do que Apolo, é mais do que a tua denominação, é mais do que as denominações reformadas, é mais do que os reformistas, mais do que os teólogos. Cristo é mais do que tudo e de que todos. E aí, de repente, alguém está se achando, eu sou mais, porque eu sou de Cristo. Eu sou fraco? Aleluia. Eu me lembro que eu vi isso atrás de um caminhão escrito, né? Sou irmão de Jesus. Sou fraco? Não. Você é de Jesus, você é forte. Mas não dá direito de você, de nós, humilharmos ninguém. Até porque não existe ninguém melhor do que ninguém e a gente não pode entrar ou nutrir esse movimento de apartheid denominacional. Precisamos entender que somos um só corpo. Um só corpo. É interessante porque isso está ligado em todos os momentos na carta de Paulo, por isso que eu vou ter que falar lá do capítulo 12, eu vou ter que falar agora. Versículo 25, que Paulo preconiza que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Aí aquilo que eu falei no começo. O bom andamento da obra é responsabilidade de cada um de nós. O bom andamento do reino de Deus na terra é responsabilidade de cada um de nós. Você é responsabilidade minha, eu sou responsabilidade sua no campo espiritual. Eu devo lhe orientar à luz da Escritura, eu devo lhe aconselhar, eu devo procurar lhe consolar à luz da Escritura, lhe levantar à luz da Escritura, lhe exortar à luz da Escritura, e você deve fazer o mesmo comigo. Louvado seja Deus. Eu devo cuidar de você no mundo espiritual, você cuidar de mim no mundo espiritual. Tenham os membros igual cuidado um dos outros. Você pode não fazer parte da minha denominação, da denominação que eu congrego. Mas se você está me vendo afastado, distante, ausente, precisando de alguma coisa, você deve me ajudar, eu devo lhe ajudar. Por isso que nós temos o projeto aqui, Igreja Mais Que Virtual, porque aqui a gente atende a pessoas de diversas denominações. Eu só não atendo quem congregava ou quem vinha congregar comigo no templo do corpo de Cristo. Eu não só dou assistência a quem é ofertante do Acorda a Bênção. Dou assistência aqui gratuita e a todos, indistintamente, interdenominacionalmente. Esse é o papel da igreja. Este é o seu papel, meu irmão, minha irmã, porque você é igreja. Sozinho não, sozinho somos membros. Mas é essa aproximação dos membros que constitui a igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém? Eu quero terminar esta abordagem, não quero dividir esse capítulo em dois, tratando de uma coisa muito bacana que quando eu estava lendo novamente este capítulo para trazer esta abordagem, o cuidado, pregadores.
E fica para você que ainda de repente não é pregador, para você que também ainda não é, ou não exerce uma função eclesiástica, fica aqui a recomendação para você. E eu me senti, sabe, irmão, glória a Deus, repreendido pelo Senhor, porque o Senhor repreende a quem ama. Cuidado, amado, para não estar levando conhecimento científico de enfermagem, de psicologia, de sociologia, de qualquer otologia para abordagens no programa. Eu senti isso no meu espírito, sabe? Por quê? Foi o que Paulo disse, ter aberto mão. Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Aqui o apóstolo. O apóstolo é o termo que explica outro termo da oração. Agora a gente não pode abrir mão do conhecimento, né? Não em sabedoria de palavras. Paulo está se referindo ao conhecimento secular que ele tinha, porque quem conhecia de filosofia, de ciência da época, era Paulo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era poliglota. Hã? Mas ele diz, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Aleluia. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Inclusive, irmãos, não é? Tem algumas filosofias, algumas ciências que foram desenvolvidas antes de Cristo, mas a gente percebe que esse pessoal tem bebido da fonte celestial, tem bebido das verdades de Deus. O que você estudar aí de ciência, você vai ver porção da verdade do divino, porção da escritura sagrada. E depois de Cristo é que a turma bebe mesmo. Agora é importante entender para as ciências que querem e que são, de fato, em função de promover o bem-estar do ser humano, elas não surtem efeito se não fosse a cruz de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o fármaco só faz efeito porque Cristo morreu na cruz. Na cruz ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Eu quero dizer que as ciências que trabalham com o psique, elas só surtem efeito porque Cristo morreu na cruz. Eu quero dizer que essas tecnologias todas que a gente utiliza para o bem, né? Elas só funcionam porque Cristo morreu na cruz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, não haveria bondade, não haveria beneficência, não haveria efeito curador, sarador. Nada de bom funcionaria se Cristo não tivesse morrido na cruz. Porque o pecado trouxe toda sorte de miserabilidade. O pecado trouxe abrolhos, o pecado trouxe o veneno, o pecado trouxe a corruptibilidade. O pecado faz com que nós envelheçamos e adoeçamos e morramos. O pecado faz com que haja guerra, briga, desavença, contenda, intriga, tudo a sorte e miséria. Essa gripe que eu tô, a garganta inflamada, o nariz corizando, a doença que tu tem no teu corpo, tudo isso foi causado pelo pecado. Mas na cruz, Cristo derrotou o pecado, aleluia. É por isso que os remédios, os fitoterápicos, é por isso que cirurgias dão certo, implante, transplante, transfusão, aleluia. É por isso que um abraço, é por isso que uma escuta,
É por isso que, aleluia, o bem funciona, acontece, porque Cristo morreu na cruz, derrotando o pecado, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia, aleluia. Por isso que Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3, verso 23, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, se é que Deus tem a fraqueza. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele continua dizendo, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Porque pense em Platão, Aristóteles, pense nessa turma toda. Meu irmão, Jesus chamou, aleluia, aqueles que não tinham uma figuração social no mundo de então. Chamou pessoas simples, pescadores. Começou pelos pescadores, né? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Jesus, aleluia. Deus é tremendo, Deus é tremendo, amém. Encerro por aqui esta abordagem. A gente volta, claro, depois em outro momento, ao capítulo 1 de Coríntios. Mas fica aqui o início dessa abordagem deste livro abençoado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.